Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quinta-feira, 19 de março, dia de São José. Veja os nossos destaques. Frente Parlamentar da Mulher da Câmara Municipal realiza audiência pública com o tema Pela Vida das Mulheres. Vereadores aprovam em sessão ordinária projeto que assegura pelo menos 10% de autores potiguares nas bibliotecas da rede municipal de ensino. Após obras de recuperação, barragem de Angicos volta a funcionar. Essa semana entrou em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente para o uso das plataformas digitais e toda a web. E aqui no estúdio eu vou receber o presidente da ABIH no Rio Grande do Norte, Edmar Gadelha. A gente conversa sobre as perspectivas do turismo aqui no estado, inclusive com possíveis impactos positivos diante da guerra que acontece no Oriente Médio. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A defesa da vida das mulheres foi tema de uma audiência pública realizada nesta tarde no plenário da Câmara Municipal de Natal pela Frente Parlamentar da Mulher. O debate marca também a programação do mês da mulher no Poder Legislativo. Um pedido de socorro escrito com batom. Foi assim que uma mulher mantida em cárcere privado conseguiu chamar a atenção e ser resgatada na Zona Norte de Natal. Histórias como essa deram mais peso à audiência pública realizada na Câmara Municipal, com o tema Pela Vida das Mulheres. A iniciativa partiu da Frente Parlamentar da Mulher e reuniu representantes do poder público e da sociedade civil. E os números mostram que o problema está longe de ser isolado. O Rio Grande do Norte registrou, de janeiro até 9 de março deste ano, 9 casos de feminicídio, muitos deles dentro do ambiente doméstico. Isso representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2025. Não dá para a gente amargar estatísticas tão assustadoras que é o que nós estamos acompanhando. Diversos óbitos de mulheres, vítimas de homicídio, vítimas de violência. O caso de Juliana, ano passado, abriu assim um leque de denúncias que após foram identificadas. Inclusive, tivemos um caso recente de uma criança de 7 anos que pediu socorro pela sua mãe. Infelizmente, esta mulher não conseguiu ser salva. E no bairro da Zona Oeste aqui da nossa cidade. Ontem tivemos no bairro do Potengi, Zona Norte Natal. Este teve um desfecho feliz porque a mulher conseguiu ser salva, mas estava há 30 dias em cárcere privado, sofrendo violência por parte do seu esposo. E o 4º Batalhão, registrar, parabenizar aqui todos os policiais que fazem o 4º Batalhão, que conseguiram resgatar essa mulher com vida e prender este algoz. Os casos de feminicídio, da disseminação da misoginia, do ódio contra as mulheres na internet, nas redes sociais, o que faz ser ainda mais necessário ter momentos como esses de debate, de conscientização, de construção de política pública, de trazer informação para as mulheres, quais são os serviços que existem aqui na cidade de Natal, o centro de referência, a casa de acolhimento, como funciona a Patrulha Maria da Penha, que também esteve presente aqui conosco, e de ouvir as mulheres na sua diversidade, mulheres dos movimentos sociais, do movimento de ocupação, dos movimentos feministas que tiveram aqui conosco. O objetivo do encontro foi fortalecer o enfrentamento à violência de gênero e ampliar o diálogo sobre políticas públicas de proteção às mulheres. Muitas participaram da audiência levando relatos e reforçando a necessidade de mais opções para proteger as mulheres que sofrem violência. São números que, em contrapartida, vão crescendo de feminicídio, enquanto que vai dizendo que outras políticas, como o policiamento e o armamento, ele vai servir, no final das contas, quando a gente vê os números, isso não acontece. Afinal de contas, o governo federal investiu 15% do que foi previsto no Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Então, aonde isso vai chegar? Isso chega nas mulheres de periferia, isso chega nas mulheres que são menos assistidas, isso chega, na verdade, como foi dito aqui, em todas as mulheres do nosso sistema. A gente vê mulheres de classe completamente diferente, de etnias completamente diferentes, sendo assassinadas por crime de ódio. Então, a gente precisa de algumas medidas básicas, como, por exemplo, mais centros de referência. Recentemente, o movimento Algobenário ocupou um prédio que estava há mais de 15 anos abandonado, com muito lixo, revitalizamos o prédio e queremos transformar esse num lugar de redirecionamento das mulheres. Porque, por exemplo, na cidade satélite, qual é o lugar que a gente tem para mulheres que daquela área estejam em violência doméstica possam acessar?
Então é necessário que a gente tenha mais desse centro. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, diante da sociedade, principalmente para a nossa população, que são as mulheres, né, é super importante, porque é através do Conselho que nós conseguimos construir as políticas públicas, né? Porque nós estamos aí construindo política pública nas conferências, fiscalizando os planos que a gente já construiu durante esse longo tempo, e o Conselho, ele traz para os parlamentares as propostas, né? As propostas de dizer onde é a prioridade que a gente pode, a partir de agora, investir. Qual é a secretaria que nós fazemos essa ligação, né? Então, o CMDM ele tem um vínculo direto com a CEMU, que é a Secretaria Municipal das Mulheres. Durante a audiência, a secretária municipal adjunta da Mulher destacou que é essencial acolher essas mulheres vítimas de violência e alertou que muitas não sabem que Natal contam com uma secretaria específica para esse tipo de atendimento. A gente vem andando com o SEMU itinerante dentro dos bairros e quando a gente fala que o município de Natal tem uma secretaria da mulher e tem uma casa abrigo que acolhe aquela mulher que está com risco iminente de morte, é uma surpresa para a sociedade, é uma surpresa para as mulheres que estão ali. E isso me assusta e a gente percebe como é difícil a informação chegar para aquelas pessoas que passam pela questão da vulnerabilidade social. Que a gente precisa transformar essas pessoas e falarem mais de políticas públicas voltadas para as mulheres. Que elas precisam ter um esclarecimento que existe uma secretaria que se preocupa com a questão de você ser mulher, de você ser feminina e por essa luta diária que é a violência, que infelizmente vem crescendo diariamente no nosso município. Por outro lado, a representante da Patrulha Maria da Penha apresentou avanços no serviço. Segundo ela, em 2020 havia apenas um polo de atendimento em Natal. Hoje são 18 que atendem os 167 municípios do estado. As mulheres, quando elas são acompanhadas pela nossa patrulha, elas se sentem seguras, elas se sentem protegidas. E, de fato, elas são. Tanto que os números mostram 0 feminicídios entre as nossas assistidas da Patrulha Maria da Penha. O primeiro polo foi em Natal, em 2020, e em 5 anos nós crescemos para 18 polos. Hoje temos a cobertura dos 167 municípios por esses polos. No primeiro sinal de violência, já deve denunciar. Ela deve procurar uma delegacia, fazer o BO, registrar a ocorrência, solicitar a medida protetiva e o acompanhamento da nossa patrulha. Esse processo vai até o Poder Judiciário, o juiz concede essa medida e essa mulher passa a ser uma das nossas assistidas. Por quê? O processo chega até o nosso batalhão, é direcionada para uma equipe que passa a acompanhar essa mulher. Na sessão ordinária realizada nesta manhã, os vereadores analisaram vetos do Poder Executivo e aprovaram projetos em segunda discussão. Entre eles, o que cria o programa municipal Sala Lilás, voltado ao acolhimento e à proteção da mulher, de autoria do vereador presidente Érico Jacome. Veja outros destaques na reportagem de Tarsila Costa. Na sessão ordinária foi derrubado o veto do chefe do Poder Executivo ao projeto do vereador Kleber Fernandes, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas da rede pública de ensino de Natal. Tornou-se muito comum vermos atividades e ações tidas como culturais dentro do ambiente escolar que tinham, na verdade, um apelo voltado à erotização, à sexualidade e que é incompatível com a capacidade de discernimento, com a maturidade e com a faixa etária das crianças que estão ali naquele ambiente escolar. De maneira que isso tem gerado indignação, revolta aos pais, aos responsáveis dessas crianças e, consequentemente, faz-se necessária uma medida legislativa que possa garantir essas diretrizes, a fim de que o município passe a estabelecer condutas internas no âmbito da Secretaria de Educação, garantindo que as ações e atividades da grade curricular e também aquelas festivas, culturais e extracurriculares aconteçam de maneira que seja preservada a faixa etária dessas crianças, assegurando que temas que retratem questões de erotização e de sexualidade sejam tratadas de maneira condizente
com o conteúdo e com a idade daquelas crianças. Entre as matérias aprovadas em segunda discussão pelos parlamentares está a que institui o programa Sala Lilás, que assegura proteção e acolhimento às mulheres. O projeto é de autoria do vereador Érico Jacome, presidente da Câmara Municipal. Também foi aprovado o projeto que institui a obrigatoriedade de que no mínimo 10% dos livros disponíveis nas bibliotecas das escolas municipais de ensino fundamental 1 e 2 de Natal sejam de autores potiguares. A matéria é de autoria da vereadora Samanda Alves. É um projeto apresentado com muita alegria, né, e para fazer justiça também, não só para inserir as crianças do nosso município, né, na literatura local, mas também para dialogar com os autores, né, seja de cordel, de livro, enfim, da literatura aqui potiguar, para que eles possam também ter um espaço garantido para colocar e para vender também a sua obra. Nós temos aqui autores históricos, né, excelentes. Inclusive, sábado passado eu estive lá no Sebo Vermelho, então é um projeto para fazer justiça, né, e de inclusão e de justiça, principalmente com essa categoria tão importante com os estudantes da Rede Municipal Natal. E acompanhe agora os projetos que foram destaques na reunião da Comissão de Finanças. Um dos projetos aprovados na Comissão de Finanças desta quinta dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate à Exploração do Trabalho Infantil. A proposta é do vereador Daniel Rendal. Outro projeto aprovado cria a Semana Municipal de Conscientização sobre a Adoção. A iniciativa também pertence ao vereador Daniel Rendal. É muito importante essa semana de conscientização. Tem muita gente que não consegue ter filhos e poderá ter nessa semana ver a importância da adoção e que você pode sim ter filhos, né? Tem vários centros de adoção hoje na nossa cidade. Instituir em Natal a campanha Mantenha a Nossa Orla Limpa. O projeto do vereador Irapuã Nóbrega também foi aprovado. Aprovamos um projeto na Comissão de Finanças, que eu acredito que seja para o bem da população de Natal, principalmente nas escolas, para incentivar as crianças, os jovens, os adolescentes a manter a nossa orla limpa. A nossa orla de Natal é espetacular, mas precisa de uma limpeza, precisa de uma manutenção. Eu acredito que esse projeto de lei vai incentivar ainda mais a limpeza da orla. A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização foi concluída com 44 projetos apreciados e 30 matérias designadas para a relatoria dos vereadores. Os preços da gasolina e do óleo diesel A S500 voltaram a subir nesta quinta-feira na refinaria Clara Camarão, em Guamaré. Esta é a quarta semana consecutiva de reajustes com aumentos promovidos pela Brava Energia, que atualiza os valores dos combustíveis semanalmente. O aumento no preço dos combustíveis tem impactado diretamente o bolso dos brasileiros e norte-riograndenses e ganhado força nas últimas semanas, impulsionado também pela instabilidade internacional com o conflito envolvendo o Irã. O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, estuda um pacote de ações com incentivos fiscais para a redução de tributos federais, PIS e COFINS e ICMS nos estados, mas que ainda deve ser anunciado. A Câmara Municipal de Natal decidiu entrar nesse debate e na próxima terça-feira vai realizar uma audiência pública para discutir o reajuste nos combustíveis na capital e avaliar possíveis irregularidades na formação dos preços. Nos primeiros dias do mês de março, a gasolina teve um aumento de aproximadamente 6%, ultrapassando o valor de R$ 7,00 na capital potiguar. Um novo aumento foi anunciado ontem e o combustível pode chegar até R$ 9,00. Então eu estou aqui, né, com o vereador Kleber Fernandes, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e que tem como propositura, né, fazer uma audiência pública sobre o tema na próxima terça-feira, não é isso, Kleber? Para falar um pouquinho sobre esses aumentos abusivos que estão repercutindo aqui em Natal e prejudicando realmente os condutores. Kleber, fala um pouquinho sobre a audiência, né, e sobre essa questão desses aumentos abusivos que inclusive estão sendo investigados pelo Ministério Público, né, acompanhados de perto pelo PROCON. Exatamente, esse é um tema que tem afligido toda a população
natalense. Isso é um problema de repercussão nacional e que também surge em virtude dos conflitos internacionais, da guerra, e que termina chegando ao bolso do consumidor final. Isso atinge toda uma cadeia de logística, de fornecimento e encarece, inclusive, tantos outros produtos que dependem da logística, do transporte e, consequentemente, diretamente o bolso do trabalhador. Nós temos feito esse acompanhamento permanente em conjunto com o PROCON municipal, acompanhando os constantes anúncios de aumentos progressivos, sucessivos e recorrentes do valor dos combustíveis em Natal. E esse é um tema que a Polícia Federal já iniciou uma investigação. O governo federal, através da Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, também tem atuado. Aqui no Rio Grande do Norte, o Ministério Público também anunciou o início de um inquérito, de uma investigação mais aprofundada. E o Poder Legislativo, por sua vez, tem o dever, a obrigação e o papel de trazer este debate ao plenário desta casa, ouvindo a sociedade civil organizada, chamando Ministério Público, ANP, distribuidoras, refinaria, Sindicato dos Postos, Federação do Comércio, representantes dos taxistas, representantes de motoristas por aplicativo, pessoas que lidam diariamente com a necessidade de abastecimento de seus veículos e que repercutem na vida cotidiana do povo natalense. Então, o nosso objetivo é dar voz e vez a toda a sociedade, apurar e, a depender dos encaminhamentos, adotar outras providências legislativas e administrativas no intuito de minimizar esses transtornos na vida da população. Kleber, qual o horário que vai ser essa audiência pública na terça, né? E para que as pessoas que estão em casa também entendam, você falou que vai ter essa grande participação. Hoje, por exemplo, eu vim para a Câmara de Uber, né? E o motorista de aplicativo estava desesperado, pensando justamente na gasolina chegar a R$ 9,00. Então, assim, é um assunto, como você disse, de interesse de toda a população. Eu queria que você falasse no horário que vai ser essa audiência, né? E assim, a expectativa realmente em relação aos encaminhamentos desse momento tão importante, desse debate tão importante que vai ocorrer na próxima terça. A audiência será realizada na próxima terça-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natal. É uma audiência aberta à população. Toda a sociedade pode e deve ter acesso à participação deste debate, além das instituições e entidades representativas que foram convidadas. A participação popular é fundamental nesse momento. Kleber, muito obrigada pelas informações. E você que está em casa, acompanhe, né? Você pode acompanhar pela TV Câmara essa audiência pública, né? E vamos esperar que realmente se ache soluções, se encontre soluções, né? A Câmara realmente está preocupada com isso e investindo para justamente que isso não impacte minimamente no bolso, né, de quem todos os dias precisa colocar combustível no seu veículo. Esse alerta agora vai para os gestores municipais. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas publicaram uma nota técnica conjunta com orientações aos gestores públicos do Rio Grande do Norte para garantirem economicidade na contratação de artistas nos festejos juninos de 2026. A repórter Edesiane Moreno tem mais informações. Órgãos de controle do Rio Grande do Norte publicaram nota técnica orientando os gestores a evitar gastos excessivos com artistas no São João e demais eventos festivos de 2026. A recomendação do TCE, do Ministério Público e do Ministério Público de Contas busca garantir economia e transparência nas contratações. A nota técnica define que os cachês devem ter como base a média dos contratos realizados entre maio e julho de 2025, com atualização pelo IPCA. Segundo o levantamento, 75% das contratações em 2025 ficaram abaixo de R$ 120 mil e apenas 1% ultrapassou os R$ 800 mil. Por isso, valores acima desse limite exigem justificativas mais detalhadas e comprovação de capacidade financeira do município. E veja a seguir, com o tema Durma Bem, Viva Melhor, o Hospital Universitário Onofre Lopes promove campanha para conscientizar a população sobre a importância da qualidade do sono. E veja também, no dia de São José, governo do estado entrega a recuperação da barragem na região central.
Nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Nesta quinta-feira, dia de São José, a população de Angicos ganhou um presente. A barragem Novo Angicos foi entregue pelo governo do estado totalmente recuperada. O reservatório recebeu investimento de R$1 milhão e vai garantir água de qualidade na região central do Rio Grande do Norte. A barragem de Angicos foi entregue totalmente restaurada pelo governo do estado. Agora entra em atividade em plena condição de funcionamento após investimentos de mais de R$1 bilhão. Tem um programa inédito de recuperação de barragens no Rio Grande do Norte. São 28 barragens. 22 barragens já estão sendo trabalhadas, 14 já estão prontas. 6 nos próximos meses e até o final do ano, as 28. É um programa, né, que traz o olhar de cuidar que a senhora trouxe para o seu governo. É muito importante fazer barragem, mas é mais importante ainda cuidar delas. As obras do reservatório, localizado no município de Angicos, integram o programa de recuperação de barragens. Ela tem capacidade de armazenamento de mais de 4 milhões de metros cúbicos e possui caráter estratégico para a segurança hídrica da região central do estado. As águas da barragem de Angicos serão destinadas a diversos usos: abastecimento humano, pecuária e irrigação de pequeno porte, agricultura familiar e regulação do fluxo hídrico. Segundo o diretor-presidente do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, o reservatório vai trazer desenvolvimento para a região. Isso é uma transformação. Você garante água para esses açudes, dá segurança física ao reservatório, gera emprego, gera renda, gera segurança alimentar, gera piscicultura e gera desenvolvimento social e econômico. Então, mexer com água no semiárido é, acima de tudo, cuidar do reservatório e depois distribuir essa água, fazer com que ela chegue nas pessoas, chegue na produção agrícola, chegue nos animais, chegue, portanto, na economia. Eu sempre digo que água ela é vida, mas também é economia. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A recuperação desse açude, que tem capacidade para 4 milhões e 300 mil metros cúbicos de água, ele hoje está com 3 milhões e 800, está com 86% de sua capacidade. Aqui uma chuva de mais 15 milímetros, ele transborda, ele verte, ele sangra. Isso é bom porque ele faz com que a água renove. E aqui para baixo fica essa água também servindo para outros agricultores e agricultoras. Nesta semana entrou em vigor a lei que institui o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A medida tem a intenção de proteger crianças e jovens no ambiente virtual. Mãe de 3 filhos, Cláudia sempre foi rígida quanto ao uso de telas pelas crianças. Lá em casa a gente tinha um tempo mínimo de ver um desenho ou jogar um joguinho, porque eu tenho 3 filhos pequenos, né? 6 anos, 9 anos. E o que acontecia? A cada momento que eu tirava, que passava, dava o limite do tempo que a gente tinha dentro de casa, era o caos, porque os 3 brigavam, os 3 saíam chorando e que queria ficar mais. Então, a televisão ou o jogo, ele traz isso numa criança. Você tá ali viciada, entretida naquele negócio, a hora que você tira, dá um estresse, né? O cortisol solta ali na cabeça da criança e quem aguenta são os pais. Diante de alguns conflitos, ela restringiu o uso de telas apenas para os finais de semana. Nem no WhatsApp eles possuem acesso. Não tem jogo, não tem celular, não tem televisão. Realmente não tem telas durante a semana dentro da minha casa. E final de semana a gente tem a permissão de um desenho, um filminho, nessas plataformas de streaming, e é o final de semana. Então, a gente já percebe que chega o final de semana, eles já sabem que tem essa possibilidade do desenho
e eles ficam já, nossa, mamãe, agora a gente pode assistir o desenho. Então tá, então a gente vai assistir um filme e pronto, deu. Essa semana entrou em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente para o uso das demais plataformas. Um dos objetivos é permitir que os pais tenham maior controle sobre o conteúdo consumido pelos filhos nas redes sociais e em toda a web. A partir de agora, você não pode ter apenas a autodeclaração de idade para acessar conteúdos que seriam permitidos apenas para maiores de idade. Então, todas as plataformas, todos os aplicativos, jogos eletrônicos que tenham conteúdos que não são direcionados para crianças e adolescentes precisam ter mecanismo de defesa. A gente precisa proteger crianças e adolescentes nesse ambiente digital. Essa é a grande transformação do ECA Digital. Ele não veio substituir o ECA, mas ele veio trazer uma proteção destinada especificamente para esse ambiente digital. Os pais, eles têm agora um grande aliado. Por quê? Antes a gente tinha mecanismos muito complicados para que esses pais pudessem controlar o tempo de uso, o que os seus filhos estavam acessando nesse ambiente digital. E agora esses mecanismos precisam ser mais facilitados para aqueles que têm essa responsabilidade legal de protegê-los. Então, a gente tem uma maior conscientização dos pais e a criação de melhores mecanismos para que eles possam participar dessa vida digital online. Não é restringir tudo, mas é saber como educar essas crianças e adolescentes para esse ambiente que a gente não tem como negar que eles estão inseridos. No ambiente escolar, o Estatuto Digital chega para reforçar a lei implementada ano passado, que restringe o uso dos aparelhos apenas para cunho pedagógico. Agora não tem ninguém com o celular escondido embaixo da carteira, né, ou desafiando, né, o adulto. Porque quando a gente está falando de redes sociais, né, a gente está falando também de vício. Então a gente lida com jovens que estão no âmbito do vício e isso é muito perigoso, né? E o adulto dentro da escola, ele não tem como lidar com isso sozinho. Foi preciso realmente uma organização maior, né? Teve que a parte governamental teve que tomar medidas, criar leis para proteger a infância e a adolescência. A criança precisa de natureza, a criança precisa de contato visual, precisa ter troca com adultos, né, bem intencionados. E o que estava acontecendo, né, e o que acontece ainda, é que eles vão procurar esse contato dentro das redes sociais. E aí qualquer mal intencionado chega neles. De acordo com esta advogada, a plataforma que infringir as regras do ECA Digital será multada e pode até ter a atividade suspensa. Em relação à punição dessas plataformas digitais que não seguirem essas regras? As punições, elas são graves, né? Porque a gente tem multas que chegam até 10% do faturamento da empresa, podem chegar até 50 milhões de reais, bem como a suspensão das atividades. Isso é uma imposição que precisa acontecer porque a gente ainda está tendo uma grande dificuldade para que essas empresas elas consigam se adequar. A lei começou a vigência agora, dia 17 de março, e mesmo assim a gente já percebe que muitas plataformas que estão funcionando aqui no Brasil ainda não estão adaptadas. Então, a gente tem um decreto recente do presidente Lula falando que todos os conteúdos impróprios de erotização de crianças, por exemplo, eles vão ser retirados, inclusive sem a necessidade de ir para o judiciário como medida assim, importante, e todas as plataformas estão sob vigilância, inclusive de outras instituições, para que elas possam, né, ter as suas responsabilidades aferidas. Uma atualização importante mesmo, porque quando a gente fala aqui de cuidado com a criança e com o adolescente nas redes sociais, é disso que se trata, para ter um maior rigor para encontrar, né, pedófilos, crimes que são cometidos através da internet. Como vai a qualidade do seu sono? Para chamar a atenção da população sobre isso, o Hospital Universitário Onofre Lopes, aqui em Natal, realizou diversas ações para orientar a população sobre o tema. Há 30 anos, Dona Maria convive com a insônia. A dificuldade para dormir veio pelos conflitos com o falecido marido. Problema em casa, marido, bebia, a gente deixava dormir, perturbava muito à noite, eu nem dormia, saía de manhã para trabalhar, não dormia, voltava, era a mesma coisa, muito difícil. Cochilava de dia, mas não gostava de me deitar, não. Hoje, Dona Maria só consegue dormir na base do chá. Doutor Guaraci, faz muitos anos que ele passou 5 ml de azepam, eu tomei 6 meses só. Isso ajudou o teu sono? Ajudou, me senti muito bem depois. Mas agora só no chá? Só no chá, quero nada me viciar, ficar dopada, quero não.
Estamos na Semana Nacional do Sono. O tema deste ano é Durma Bem, Viva Melhor. Em alusão à data, o Hospital Universitário Onofre Lopes realizou palestras e outras ações para orientar a população sobre o tema. A coordenadora do Ambulatório do Sono do UOL, Cátia Almondes, enfatizou que as noites mal dormidas impactam no meio social e podem resultar em diversas alterações fisiológicas para o indivíduo. A curtíssimo prazo, elas amanhecem com fadiga, cansaço, podem ter irritabilidade, um prejuízo na velocidade de processamento de informações, um certo prejuízo na memória, mas elas podem também ter ali uma alteração de pressão arterial, dor de cabeça, elas podem inclusive ter algum sintoma de apatia, meio se sentindo, né, depressivos, até mesmo na comunicação com o outro ou na interação social com o outro, elas ficarem mais retraídas porque elas estão com privação de sono. A médio e longo prazo a gente vai ter diversas. A gente tem acidentes vasculares cerebrais, que estão muito associados a alterações de longa duração. Nós temos hipertensão, diabetes, nós temos quadros como os quadros neurodegenerativos que estão muito associados também às alterações de sono, transtornos psiquiátricos como os transtornos de humor, caso de uma depressão unipolar, baixa de produtividade, acidentes de trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, a própria Polícia Rodoviária Federal já faz um levantamento anual sobre a associação da sonolência por privação do sono e acidentes nas BRs. Para melhorar a qualidade do sono, os especialistas recomendam uma mudança no estilo de vida, que inclui uma melhora da alimentação e também a prática de atividades físicas. Eu diria que a chave fundamental se chama regularidade. Ela tem início e fim de sono, sempre nos mesmos horários, respeitando a sua duração de sono de segunda a segunda. Mas eu estou percebendo que o meu funcionamento diurno, por essa privação, ela já vem sendo uma condição persistente, tá? Então, estou sofrendo muito com isso. Então, a partir daí, é você procurar um especialista em sono, que aí ele vai fazer essa triagem inicial e vai te encaminhar para o melhor dos especialistas em relação à tua queixa. Mas, assim, a mudança comportamental ela é imprescindível, né? Diminuir os usos dos dispositivos eletrônicos antes de dormir, ter um ambiente de dormir adequado, se exercitar durante o dia, ter uma alimentação saudável que não pode ser próxima ao horário de dormir. Isso tudo vai ajudando também esse indivíduo. E aí fica a dica sobre a queixa, né? A queixa aparecendo e sendo persistente, tem que procurar um especialista. E qual é o especialista que eu procuro? Em primeira linha, você pode, se alguém está te dizendo que você está roncando muito à noite, que você está fragmentando muito o sono durante a noite, procura um otorrino do sono. Se é algo comportamental, né, você está fazendo um mix ali de bagunça no seu sono, então o psicólogo e o psiquiatra podem te ajudar. Mas o detalhe técnico é, esses especialistas, eles têm que ser especialistas em sono. De acordo com a especialista, o tempo de sono adequado varia de pessoa para pessoa. Não existe essa regra, porque essa duração de sono ela é individual. Nós falamos que na fase adulta, 7 a 8 horas de sono deveria ser o tempo ideal para todos nós, porque é um dado que foi baseado numa estratégia populacional e foi visto através das pesquisas que é uma duração adequada para você funcionar bem. Mas isso é variável, tem indivíduos que dormem 6 horas de sono, acordam e funcionam muito bem, estão alertas. Tem pessoas que precisam realmente de 7 a 8 horas de sono, tem pessoas que vão precisar de 9 horas de sono, então isso é muito variável. O que é que eu costumo dizer? Como é que você identifica a sua duração de sono? Quando você desperta, você vai, né, ficar pronto para funcionar e você está se sentindo alerta, restaurado, revigorado. Então, aí está te sinalizando que essa duração de sono foi adequada. Agora um aviso aos estudantes. A STTU alerta que a Identidade Estudantil 2025 só tem validade até o próximo dia 31 de março. Os estudantes já podem solicitar a nova carteira para garantir o benefício da meia passagem. Para solicitar a Identidade Estudantil 2026, é necessário que o cadastro esteja atualizado pela instituição de ensino, além da apresentação de um documento oficial com foto e do pagamento da taxa no valor de R$ 35. A emissão da carteira pode ser feita por diferentes canais, como o Nubus Natal, pelos postos de atendimento do sistema e também pelo WhatsApp 84991797541.
Com o documento atualizado, o estudante continua tendo direito a benefícios como a meia passagem no transporte público, meia entrada em eventos culturais e descontos em serviços por meio do clube de vantagens. A orientação é que os estudantes façam a renovação com antecedência para evitar problemas nos usos dos benefícios a partir do mês de abril. Agora, uma utilidade pública para quem gosta de comer peixe. O mercado do peixe nas Rocas vai ser fechado temporariamente neste fim de semana para a realização de um serviço de manutenção. Simone Silva tem mais informações. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que o mercado do peixe localizado nas Rocas fica fechado para atendimento ao público no próximo domingo, dia 22 de março, quando serão realizadas obras de melhoria hidráulica. Os serviços têm o objetivo de garantir melhores condições de funcionamento, higiene e atendimento para os permissionários e os frequentadores. O mercado do peixe volta a funcionar normalmente na próxima segunda-feira, no seu horário habitual. Agora vamos de cultura. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte abre a temporada 2026 nesta sexta-feira com um concerto gratuito que vai unir música sinfônica e MPB. A apresentação terá participação especial da cantora Roberta Sá. O concerto acontece às 7h30 da noite no Teatro Riachuelo com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do evento diretamente no local. Sob regência do maestro Linus Lerner, a apresentação traz arranjos sinfônicos inéditos de canções do repertório de Roberta Sá, além de clássicos da música brasileira. A proposta do concerto é aproximar o público da música de concerto com um repertório que mistura o universo erudito e a música popular. A temporada 2026 também marca um momento especial para a orquestra, que se aproxima de 5 décadas de atuação no estado. Além da apresentação, o projeto também terá ações educativas com estudantes da rede pública e uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade. Vai lá o coco pra fazer cocada, vai lá o coco pra fazer cocada, cocada branca e cocada escura, cocada puxa de amendoim, pra vender no tabuleiro na ladeira do Bonfim. E você vai ver a seguir uma entrevista com o presidente da ABIH, Edmar Gadelha. A gente fala sobre as perspectivas para o turismo aqui no Rio Grande do Norte. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta com o Câmara Repórter, já recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte, Edmar Gadelha. Bem-vindo, Edmar, para conversar aqui com a gente sobre as perspectivas aqui para o turismo do Rio Grande do Norte, com novos voos chegando, inclusive, não é isso? Verdade, Larissa. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de trazer um pouco de informação sobre o nosso turismo e sobre a atuação da ABIH no estado do Rio Grande do Norte. Nesse próximo sábado já tem uma ação importante para a inauguração do novo voo, não é isso, Edmar? Que novo destino é esse, né? Que a BH também está muito envolvida, né, com todo esse processo. Sem dúvida nenhuma, nós falamos sempre que o governo do estado é quem faz o trabalho de posicionamento do destino, mas é através da BH e da comitiva de hoteleiros que sempre comparece às feiras, aos eventos, é que nós fechamos negócios concretamente. Então nós vamos iniciar a partir do dia 21 de março um voo voltado para o mercado de Montevidéu, no Uruguai. É um voo direto Natal-Montevidéu. Esse voo terá uma frequência semanal com 3 janelas de frequência. A primeira sendo em abril, aliás, iniciando em março, terminando em abril. Depois teremos uma nova janela em julho e a terceira e última em dezembro. Isso é fruto de um trabalho de conquista através da união da iniciativa privada com o poder público e que a gente busca cada vez mais aumentar a conectividade aérea no nosso estado e, via de consequência,
trabalhar contra esse aumento das passagens aéreas. Aí, exatamente, né? Você já tocou nesse assunto que eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas uma ação como essa, que é importante, essa divulgação do novo destino, mas em meio a essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, mas que afeta todo mundo com essa alta do preço do petróleo, e isso se recai sobre o preço do querosene da aviação, é uma preocupação nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. É uma preocupação para todo o país, para o mundo, aliás. O Rio Grande do Norte, nós temos uma malha aérea um pouco limitada. Em função disso, a pressão do aumento de passagens é muito grande e nós esperamos que o governo federal tenha uma política de incentivo fiscal no sentido de reduzir os impostos federais para que a gente possa ter alguma compensação e ganhe competitividade em relação a outros destinos internacionais. Realmente precisa uma ação firme o quanto antes, né? E, na verdade, o desejo de todo mundo é que essa guerra seja finalizada, né? Para que a paz reine, principalmente para a economia. É verdade, Larice, nós avaliamos isso com muita cautela. Obviamente que a torcida mundial é pelo cessar-fogo, mas nós também temos que fazer uma análise mais técnica e mais fria. Na medida em que você tem mais de 30 mil voos cancelados em direção ao Oriente Médio somente nas últimas semanas, esses dados são de Oxford. E nós temos também uma perspectiva de redução de 27 milhões de turistas que voavam para o Oriente Médio. Então nós entendemos que isso pode ser uma janela de oportunidade para o Nordeste brasileiro. Não é? Há um envolvimento de todo o Oriente Médio, mas também dos países europeus, onde os Estados Unidos têm base militar, assim como também nós enxergamos que tem muitos voos charters que iam para Cuba, por exemplo, que neste momento encontra-se em colapso econômico e, portanto, inclusive sem energia elétrica. E nós enxergamos que isso pode ser uma janela de oportunidade para nós fomentarmos e direcionarmos esses turistas para o Nordeste brasileiro, especialmente para o estado do Rio Grande do Norte, que é onde é o ponto mais próximo de conexão com a Europa. Realmente é uma ação estratégica que precisa, né, ser reforçada, como você disse, nesse momento. E, inclusive, a BIH também recentemente formalizou uma parceria com a Companhia Azul, né? Como é que vai funcionar isso e que pode ajudar, por exemplo, uma estratégia como essa nesse momento? É verdade. Desde o ano passado, nós estamos fazendo investimentos com as principais operadoras do Brasil, incluindo a Azul Viagens. Fizemos um investimento no primeiro semestre de um marketing colaborativo. No segundo semestre, com roadshows em diversas cidades do Brasil. E agora, isso já surtiu um efeito, porque a Azul Viagens aumentou em 258 voos extras na autoestação e agora anunciou, de março a junho, 16 voos extras por semana, somente para o estado do Rio Grande do Norte. E em julho, 17 voos. Então, com isso, nós enxergamos de onde eram esses mercados emissores, que seria de Belo Horizonte, de Uberlândia, de Campinas e de São Paulo. Baseado nesses dados, nós incrementamos uma outra ação complementar, que foi justamente os roadshows nessas cidades de mercado emissor para o Rio Grande do Norte. Tivemos como carro-chefe o São João, porque era uma ação para todo o Brasil em relação às viagens, e, portanto, nós entendemos que é importante que façamos uma divulgação ampla e com antecedência devida, dentro da janela de vendas, que é estimada entre 80 e 90 dias de antecedência, para que a gente consiga efetivamente trazer turistas para os eventos festivos, turistas estes que não viriam normalmente. Então, para nós não é interessante que o turista que aqui está, somente ele vá para o evento. Nós queremos atrair novos turistas e aumentar o fluxo em função dessa divulgação que nós vamos fazer, não só em relação ao São João, mas também em relação ao Réveillon, o Natal em Natal, o Carnaval, as prévias carnavalescas e por aí vai. E isso também muito bem alinhado com o poder público, né, Edmar? Porque nessa hora tem que estar tudo de mão dada. Sem dúvida. Eu acho que nós temos tido um exemplo de união do poder público com a iniciativa privada aqui no estado. Isso tem surtido um efeito fantástico, porque naturalmente que o governo é quem tem que levar a dianteira de todo esse trabalho de divulgação e posicionamento do destino, mas nós estamos sempre em diálogo pleno, justamente para ter ações complementares que venham a somar com aquelas que já estavam no planejamento do governo e, via de consequência, a gente otimize os poucos recursos que nós temos. Porque no estado do Rio Grande do Norte, nós temos
praticamente 10% do orçamento dos outros estados da região Nordeste para efeito de promoção e divulgação. Mas graças a um trabalho de inteligência de dados e também estratégico por parte do governo estadual, de alguns governos municipais, em parceria com a BIH e com o trade turístico, nós temos conseguido fazer do limão uma limonada, praticamente operando um milagre com os poucos recursos, mas todos eles muito bem direcionados, de modo a atingir o objetivo, que é justamente aumentar esse fluxo turístico. Edmar, e em relação até quando se fala da divulgação do destino, principalmente no caso Natal, né, dentro dessa nossa maior receita da economia aqui, que advém dos serviços e turismo principalmente, como é que a BIH avalia hoje a estrutura que a cidade oferece para o turista? A gente sabe que em anos anteriores, em termos de infraestrutura, até mesmo da praia, isso por muitos anos ficou aquém, mas a gente vê um esforço. A obra da engorda, há um projeto em discussão da nova Ponta Negra. Isso facilita o trabalho que é feito pela BIH? Sem dúvida nenhuma. É óbvio que a gente acha que sempre pode melhorar, não é? Você acabou de mencionar a questão das praias urbanas. Foi feita uma requalificação urbana geral na cidade recentemente, na malha viária, nas calçadas que foram padronizadas com acessibilidade, a recuperação de praças e de monumentos históricos. Mas ainda tem coisas por terminar, como é o caso das praias urbanas, ali da Praia dos Artistas até a Praia do Forte, em que nós temos uma obra interrompida e inacabada. Existe um recurso que está preso no Ministério das Cidades, que precisa ser finalizado por processo burocrático para que a Prefeitura possa concluir esse trabalho. A obra de engorda de Ponta Negra foi uma das obras mais importantes dos últimos 30 anos, devolveu à população de Natal a Praia de Ponta Negra e também ao turista. Nós temos lá o nosso principal cartão postal, que é o Morro do Careca, que estava sucumbindo, e agora vem uma ação complementar por parte da Prefeitura, que tem feito audiências públicas no sentido de ouvir toda a sociedade organizada, inclusive o trade turístico, sobre o que nós pretendemos, nós gostaríamos de ter nessa urbanização da engorda de Ponta Negra. E tem surtido muito efeito, tem trazido bons resultados, e nós acreditamos que com a finalização dessa obra nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, muito mais atrativo para que o turista possa voltar a Natal ou possa vir conhecê-la. Exatamente. Edmar, e ainda no campo da divulgação do destino turístico, no campo internacional, no mercado internacional, recentemente também vocês estiveram participando, junto com o governo do estado, prefeitura, da Feira Internacional em Lisboa, né? São boas as perspectivas? Sem dúvida nenhuma. Ano passado nós já tivemos um crescimento em relação ao fluxo do mercado emissivo de Portugal. Portugal é o nosso principal mercado emissivo, aliás, da Europa. E nós lá tivemos diversas reuniões com os principais players do mercado, no sentido de estimular ainda mais a vinda desses turistas para cá. E foi lá justamente que nós colhemos as primeiras percepções em relação a essas janelas de oportunidade que surge agora. A guerra estourou justamente quando estávamos lá. Então, os operadores já começaram a confabular sobre esse assunto. Agora mesmo, nós não tínhamos previsto para participar do Meeting Brasil Europa, que é um evento organizado por diversas cidades. Nós vamos passar novamente por Lisboa, pelo Porto e por Madrid, porque nós entendemos que precisamos estar próximos justamente nesse momento de mudança comportamental, de mudança de fluxo turístico, para que a gente consiga trabalhar mais forte os nossos produtos, o nosso destino e também os estabelecimentos de hospedagem, que nós vamos levar material para fazer essa ampla divulgação. E como é que os hoteleiros também estão se preparando, vendo essas perspectivas, dentro até de uma reunião recente também que a BIH realizou, apresentando o calendário, né, para esse ano de 2026. O setor ele está unificado, estruturado, preparado para receber aí, quem sabe, uma excelente demanda pelos próximos meses? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma das redes hoteleiras mais robustas do Brasil. Natal conta com mais de 30 mil leitos, o estado do Rio Grande do Norte com mais de 60 mil leitos. Esses equipamentos, boa parte deles foi requalificado, passou por retrofit, e nós temos certeza que estamos preparados sim, nós temos capacidade de receber muito mais. O nosso aeroporto hoje opera com menos da metade da capacidade de receber turistas, e nós entendemos que é preciso haver mais investimentos do poder público
no sentido de fomentar essa malha aeroviária para que nós tenhamos mais assentos e possamos ocupar a plenitude do que temos disponível de vagas em relação aos estabelecimentos de hospedagem. Ah, bom, então vamos ficar nessa expectativa, né, para que essas perspectivas aí se concretizem e que venha o mais próximo agora, que é o São João, né, que seja realmente de sucesso para o setor. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos sempre disponíveis e à disposição da Câmara Repórter para que a gente possa trazer cada vez mais informações atuais sobre o nosso turismo. Muito obrigada aqui pela sua participação. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também sobre o que acontece na nossa cidade e região. Tchau!